Eu espero que a sua noite seja boa, agradável, feliz e aqui na companhia da Canção Nova que tudo isso permaneça assim. Muito obrigado pela sua companhia. Começamos aqui mais um Além da Notícia. O tema de hoje é família, relações conjugais, relação entre homens e mulheres, dificuldades conjugais. Nós vamos entrar hoje nesse universo todo. Dificuldades conjugais afetam a maioria, para não dizer todos os casais, em algum momento. Porém, mesmo passando por sérios problemas conjugais, se desejar, o casal pode trabalhar junto para a relação voltar aos trilhos. Pesquisas mostram que a terapia de casal é eficaz para cerca de 70% dos casais que a experimentam. O mais importante a saber é que conflitos conjugais são comuns. Alguns problemas parecem ser mais comuns do que outros. O programa de hoje é para todos os casais, os que estão bem, para que se mantenham assim, e especialmente para aqueles que estão enfrentando problemas, para que saibam que não estão sozinhos. Nós vamos falar sobre problemas de comunicação no relacionamento, diferenças e falta de apoio, problemas de intimidade, influências externas e falta de foco, comportamentos negativos e etc. Mas se acalme, é normal ter problema no casamento, já queremos dizer isto aqui. E tem jeito. Bom, seja muito bem-vindo, convide já outras pessoas para estarem conosco aqui na Canção Nova na noite de hoje. Já liga para aquele casal amigo, para a pastoral familiar toda, já liga para o encontro de casais todo que você conhece, já ligue para aqueles jovens que acabaram de se casar e para aquele casal já idoso, mas que também agora vive problemas, inacreditavelmente, problemas no casamento. Gente, é para todo mundo esse programa de hoje, e é especialmente para aquelas pessoas que a gente ama tanto e que quer ver felizes na sua relação conjugal. Olha, obrigado. Eu quero cumprimentar já a nossa convidada da noite de hoje, doutora Juliana Nunes, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite a você que nos acompanha. É uma alegria imensa poder estar com essa temática tão importante. Que tema? Alcançando a realidade particular de cada um, né, Ronaldo? Se nós vivermos bem a nossa relação matrimonial, o nosso casamento, se a nossa família estiver bem, os nossos filhos crescerão saudáveis emocionalmente, psicologicamente, não é? Com certeza, até porque casais felizes, filhos felizes, e não somente isso, os nossos filhos estão assistindo, percebendo como é que os meus pais se relacionam. Será que eu vou querer casar? Casamento é isso? Família é a primeira escola de amor, então nós estamos ensinando com a nossa conjugalidade para os nossos filhos se inspirarem ou não nesse movimento de ser casado. A senhora sabe que eu já ouvi as duas coisas? Eu já ouvi filhos dizerem que não querem casar porque casamento é isso aí que eu vejo meu pai e minha mãe. Assim como eu já ouvi também filhos dizerem assim, eu quero casar para ser igual meu pai e a minha mãe. Exatamente, por isso que eu digo, é esse olhar, nós somos esse exemplo, esse porta-voz de como é o amor. Então, a depender de como essa relação está, ou os filhos querem fugir, ou os filhos querem se aproximar e dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Então, a gente precisa ter cuidado, né, Ronaldo? Vai ser bom este programa para todos nós. A doutora Juliana é psicóloga e terapeuta sexual, perita do Tribunal Eclesiástico de Brasília, fundadora da Afectus Instituto Clínico, que, além de atendimento psicológico clínico, promove eventos de formação do casal e da família, como o encontro psicológico de casais. Eu nunca vi isso acontecer numa clínica, não, hein? Como é que é isso? É isso, Ronaldo. Dada a necessidade dessa realidade do casal, que muitas vezes é solitário. Quantos casais, eles se sentem envergonhados? Eu não posso expor que a minha relação está ruim. Ou não conseguem se sentir muito seguros. Onde é que eu vou buscar ajuda? Quais são as referências? Então, eu precisei pensar numa estratégia assim. É para a gente poder trabalhar as relações. Então, esse encontro psicológico, o casal, ele fica 3 dias ali, imersos, mergulhados, para que eles se olhem em todas as dimensões, comunicação, sexualidade, finanças, educação dos filhos. E eu levo a minha equipe de especialistas e juntos nós fazemos um trabalho de maturidade, de aprofundamento com esses casais. Meu Deus, eu fico imaginando com toda a técnica que vocês já conhecem, se prepararam para isso profissionalmente, mas também ainda com aquela outra formação humana, religiosa que vocês têm também. Quando une tudo isso, realmente eu acho que é aquele composto vitamínico
para uma relação conjugal, ela descobrir justamente as suas anemias, as suas fraquezas, não é isso? Exatamente. É muito frutuoso quando nós estabelecemos em Deus o nosso amor, que é o grande mestre, é o Senhor que nos inspira a amar, e quando nós nos colocamos nele, nós transbordamos. A psicologia, ela também está a esse serviço de eu amo a mim para conseguir transbordar e me entregar no melhor que eu sou para o outro. Isso é incrível, o casamento precisa disso. Pessoas desorganizadas, pessoas desordenadas não vão conseguir se entregar bem para o seu par. Então a gente precisa estar bem naquilo que a gente é para que a gente consiga amar melhor os outros. A senhora já trouxe aqui uma fonte, ou melhor, uma raiz dos problemas. Pessoas desorganizadas. E esse desorganizado pode ser fisicamente, mas interiormente também, não é? Quando nós cuidamos desse templo que nós somos a nível biológico, eu estou prolongando os meus dias para cuidar de quem eu amo. Então as pessoas falam, que preguiça, não, eu estou aqui sentado, muitas vezes acomodado, mas quando eu me coloco em movimento, porque a vida pede movimento, eu estou me movimentando para eu ter disposição para amar melhor. Então, quando nós cuidamos daquilo que nós somos em totalidade, quando eu cuido do meu intelecto, quantas vezes nós vamos precisar estudar? Quantas vezes nós vamos precisar se debruçar sobre formações para que a gente consiga amar direito? A senhora já está abrindo tantos horizontes aqui, sem a gente ainda entrar a fundo nas temáticas, mas o cuidar do meu corpo, primeiro para a saúde, mas o segundo para a aparência também, que é importante, o cuidar do meu intelecto para que eu não seja também aquela pessoa ignorante que nunca aceita nada de mudança, nada de comportamento diferente, que eu mesmo preciso ter. É tanta coisa que a senhora já está trazendo aqui, e nós vamos aprofundar tudo isso mais ainda no programa de hoje. Eu só quero perguntar duas coisas ainda sobre o trabalho da doutora aqui, antes da gente entrar na temática, tá, gente? Como é o trabalho de uma terapeuta sexual e não é como essas que a gente vê por aí em outros veículos de televisão que ensinam o errado e que estão dando aulas que está distorcendo a mente da nossa sociedade. Mas como é que é o trabalho real, benéfico de uma terapeuta sexual? Ronaldo, que pergunta linda, porque nós temos histórias. A gente estava falando sobre essa integralidade. A nossa história é marcada. E quantas pessoas têm marcas na sua sexualidade secretas, que não têm um lugar para se colocar? Pessoas com valores que falam, meu Deus, eu vou colocar minha sexualidade aonde? Para quem eu vou entregar? Porque é um lugar sagrado, valioso. E a terapeuta sexual, né, nesse contexto, nós estamos falando de um contexto cristão, eu sou cristã, então eu não vou olhar uma sexualidade banalizada, pornográfica, mas decente, cheia de pudor, principalmente cuidando daquilo que está ferido. Então, pessoas que têm suas disfunções sexuais, pessoas que têm seus traumas na sexualidade, pessoas que estão vivendo processos de desafios, então é um vaginismo, uma disfunção erétil, uma pessoa que muitas vezes está sofrendo sozinha porque não sabe onde se colocar. E que isso afeta o casamento. Então, e até acaba com o casamento, não acaba? Com certeza. Então, a terapia sexual, ela vai ser esse lugar onde uma profissional, eu, psicóloga, com essa especialidade na sexualidade, vamos caminhar juntos, olhando todos esses prejuízos emocionais e físicos, porque vai mexer também com o biológico dessa pessoa que sofre, vamos caminhar em busca de uma sexualidade mais saudável e com menos peso, porque quem sofre na sexualidade está muito tenso, está muito preocupado, está muito ansioso, está muito triste. Então, é uma forma também de terapeutizar essa pessoa e ajudar ela a ser melhor. Ajudar aquela pessoa que é uma pessoa boa, que é uma pessoa de valores, que é uma pessoa de bem, que é uma pessoa cristã, mas que ela tem desejos sexuais, vontades sexuais, impulsos, fantasias, que ninguém é proibido de ter, não é? Ela tem tudo aquilo que qualquer pessoa no mundo tem, inclusive porque ela está submetida a tudo aquilo que o mundo provoca em nós eroticamente. E nós vamos canalizar. Como entender isso? É isso. E nós vamos canalizar e orientar isso para o amor. Porque enquanto isso pode ser objetal, pode ser algo egoísta, ou algo muitas vezes poluído, o imaginário poluído, nós canalizamos isso para a graça de Deus, para o amor, para essa perspectiva de dizer, aqui a sexualidade ela celebra o amor. Nós não estamos aqui simplesmente para um prazer livre e irresponsável, mas para que a gente consiga expressar amor com aquilo que a sexualidade tem
de beleza, que é poder trazer esse caráter unitivo e procriativo para a relação. Então, é muito lindo o caminho da terapia sexual quando nós vivemos ela com essa responsabilidade afetiva e com amor. E eu fico imaginando que uma pessoa numa terapia sexual, ela pode descobrir que ela consegue lidar com essas coisas, mas ela pode também descobrir que ela não vai conseguir lidar bem com isso que ela vive, que ela sente, que ela tem, sem a outra pessoa também do relacionamento. E aí pode até ser necessária a presença dessa segunda pessoa para ajudá-la a lidar com aquilo que está dentro dela. É isso? No protocolo de atendimento é regra. Nós trazemos o par, nós trazemos o outro, porque o casamento não é feito sozinho. Inclusive na superação daquilo que não está bom. Eu me lembro de tantos casos de pessoas que dizem assim, mas eu tenho um fogo, eu tenho isso, meu marido não tem, aquela coisa outra toda. Tudo isso deve ser tratado conjuntamente. E isso, nós calibramos as expectativas, o entendimento, conhecemos a história um do outro para esse processo de compreensão e de evolução conjugal. Então, é lindo porque é libertador. Quantas vezes a fala é remédio? Pessoas que não falam, não se trazem e que nesse momento conseguem se colocar e conseguem, inclusive, amar o outro naquilo que para o outro é importante e é necessidade. E acontece de um casal passar décadas vivendo junto e um viver essas coisas sozinho, o outro não saber? Acontece. Ronaldo, acontece tanto. Quantas pessoas estão disfarçando na sexualidade? Sofrimento dos dois lados, né? Então, assim, uma sexualidade muitas vezes não conversada, esvaziada de amor. E a senhora sabe o que eu imagino? Vivem juntos há tanto tempo, vivendo assim, sem que um saiba do outro, e aí termina o casamento. Aí a pessoa vai, junta com outra pessoa e diz assim, agora encontrei minha alma gêmea. Por quê? Porque com a outra pessoa vive igual, tinha as mesmas coisas que ela tem. Só que ela podia ter resolvido isso dentro do casamento, com o seu marido, com a sua esposa, conversando e resolvendo juntos, sem ter sido necessário aquele rompimento de casamento. E eu imagino, por causa de um comportamento sexual que uma pessoa tem necessidade que a outra na relação pode não ter. E às vezes os dois terminam uma relação porque nunca conversaram sobre isso. Nunca se aprofundaram. Quantos casais são rasos? E depois que se separa e junta com alguém fora, diz que achou alma gêmea. Isso, porque viveram no raso. No raso. Nesse lugar de nós não demoramos naquilo que a gente é, porque a sexualidade é um lugar muito de exposição. E aí eu já estou pensando outra coisa. Achou alma gêmea só para ter relação sexual, se dão bem sexualmente, aquela outra coisa toda. Mas não esquece a outra pessoa que era boa, aquela que eu amava. Veja o que se perde. Muito carnal, não é? E pouco, o né? que se perde em nome da carnalidade que não foi tratada. Exato. Ronaldo, você trouxe assim algo que é tão importante da gente falar. Sim. Porque muitas pessoas acham ainda que o sexo é só para um. Então, assim, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, comparecer para minha mulher, para o meu marido, e não entendem que é para ambos. Olha, a mulher, vou falar da mulher. Quantas mulheres têm essa experiência de pensar assim, meu Deus do céu, tem que limpar a casa, tem que levar a menina na escola, tem que pagar o boleto e tenho que ter ato conjugal com meu marido, como se fosse vou ter que bater ponto, uma obrigatoriedade. Sim. Quando essa mulher entende que, eu brinco, né, nas minhas palestras, dizendo que nosso Senhor Jesus deu a graça da mulher fazer xixi sentado para ver se ela senta um pouco. Já descansa um pouquinho. Para ela se descansa um pouquinho. Antes a gente lia um shampoo no banheiro para dar uma relaxada. E aí, qual é o lugar que essa mulher pode se sentir desejada? Muitas vezes é num ato conjugal que ela acha que é só para o marido. E que também é lugar. Casal precisa descansar um no outro. Uhum. E o sexo é esse lugar que muitas vezes, diante dos tensionamentos, inclusive um segredo, falar baixo. Muitas pessoas, depois de um orgasmo, elas choram. Porque aquela alma, ela foi tocada de uma maneira tão profunda, essa pessoa se sentiu plenamente amada, que essa descarga emocional vem e as lágrimas emocionam, porque o amor emociona. Uma mãe, quando vê um menininho na escola, às vezes, só fazendo assim no Dia das Mães, está morrendo de chorar, porque o amor nos emociona. Se o fazer amor, que é esse termo que é usado sexualmente, vamos fazer amor, é um verbo, né? Fazer é verbo, amar é verbo. Se esse casal, ele faz amor e não tem como não ser tocado. Então, sair desse lugar de é só para o outro, é para ambos, é uma oportunidade do casal se encontrar para se amar. E olha, por que está vago e está raso? Porque ainda está muitas vezes na operacionalidade. Eu tenho que ir e eu não entendo a profundidade de como é um convite para que o casal se ame e se encontre de verdade, porque a gente está muito distraído aí.
Doutor, eu ainda não fiz uma pergunta das perguntas do programa, tá? Nenhuma ainda, já passou muito tempo. Eu preciso saber também do outro trabalho da senhora antes de entrarmos ainda no programa. A senhora é uma perita do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Brasília. Explique isso para todo mundo. Essa responsabilidade que o perito psicológico, tem outras perícias médicas, direção espiritual, da psicologia, é esse olhar de avaliação psicológica, desse olhar demorado e atualizado sobre como essa pessoa se posiciona hoje sobre o amor, porque na época que entrou, existia um posicionamento diferente. E hoje a gente precisa ter essa cautela e esse cuidado de ver para não trazer de novo uma experiência de casei, nulo, essa recorrência. Então, olha que prudência bonita. A senhora contava uma coisa aqui antes da gente começar o programa, que já conheceu casos de mais de uma nulidade. A pessoa casou uma vez, não houve casamento, foi considerado nulo. Casou uma segunda, também não houve. E uma terceira também. Uma terceira também. E o que é isso? Muitas vezes... Alguém pode dizer assim, eu sou um azarado. Ou eu casei nunca... 3 vezes que não foi considerado nulo meu casamento. Errei 3 vezes. Ou eu nunca parei para me olhar e me perceber nas minhas escolhas sem critérios, nas minhas pressas de ter alguém. Quantas vezes você que está aí nos acompanhando tem tanto desejo de ter alguém que você nem escolhe. Apareceu alguém, como eu brinco na minha adolescência, dava paz de Cristo, já estava apaixonada. Porque muitas vezes nós não nos debruçamos para perceber quem é esse outro e não construímos. Temos tanta pressa que não construímos um amor consolidado, com responsabilidade. E aí vai acontecer de, como você usou, errar. E aí olha onde a igreja entra com o veto. Opa! Não dá para ser assim. Já vamos ver como essa pessoa está psicologicamente, vamos olhar como ela está vivendo os seus afetos no dia de hoje, para que justamente diminua esses casos repetitivos de pessoas que acham que novamente estão ali acertando e trilhando um bom caminho e na verdade não estão. Então nós precisamos nos desenvolver o tempo todo quando nós falamos de relacionamento, Ronaldo. Quem aí agora de casa sabia desse trabalho da Igreja Católica? A igreja é sua mãe. É minha mãe, ela está cuidando de nós para a gente errar menos dessa vida. Que beleza saber de tudo isso. Doutora, esse primeiro bloco acabou e eu estou frustrado, porque eu não fiz uma pergunta que estava proposta para o bloco. Mas a gente conversou de coisas, e eu estou feliz, a gente conversou de coisas tão ricas aqui. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta, aí sim eu vou entrar nas questões que eu já tinha pensado antes de começar aqui essa conversa. Até já. O Além da Notícia numa noite especialíssima. Olha nessa tela aqui agora que você vai entender por quê. A igreja ensina que existe um tempo certo para cada etapa dentro da vocação ao matrimônio. O namoro como espaço de conhecimento e discernimento, o noivado como tempo de amadurecimento e preparação e o casamento como entrega plena à vontade de Deus. Mas, na prática, temos visto muitos casais que apressam essas fases, talvez alguns até pulem essas fases em alguns casos, né? E acabam enfrentando consequências sérias nos relacionamentos. Eu quero começar já este bloco exatamente por aqui. Doutora Juliana, causas, e quero falar agora com a perita também do Tribunal Eclesiástico, as causas principais de nulidades matrimoniais ou de casamentos que não dão certo, elas dizem respeito aqui a esta falta de preparação, de maturidade, de conhecimento do que é o matrimônio e mais o quê? Ronaldo, você tocou no ponto. Eu falo que tem ali um ranking, né? Então, direitos e deveres matrimoniais, que fala das nossas responsabilidades. E quantas vezes nós vamos precisar entender a profundidade da oferta de amor? Direitos e deveres matrimoniais é uma das causas, e esse não cumprir com aquilo que eu deveria. Então, eu tenho várias promessas, um amor romantizado, mas na prática, na responsabilidade do dia a dia, eu não funciono ou eu não faço metade das coisas que eu disse que ia fazer. Então, é uma das causas que passa por essas não responsabilidades, imaturidade, aquele casal que não se comporta, o comportamento
que vai ser analisado no noivado e no namoro até aquele casamento acontecer. Então, um namoro cheio de maturidade, um casal que muitas vezes fala muito e faz pouco. E aí tem uma frase boa sobre isso, né? Escute aquilo que ele faz, não aquilo que ele fala. Quantas vezes nós temos que articular a nossa fala com o nosso comportamento. E no casamento isso é regra. Eu preciso me comportar como alguém que tem disposição para o amor. Então, todas essas questões, elas passam por um preparo. Nós precisamos nos preparar, por isso que começamos no primeiro bloco falando individualmente. Como eu sou, como eu estou. Se eu sou uma pessoa desordenada, eu vou entregar meus restos para o outro. Então, preparação passa por mim, passa pela nossa individualidade, para que a gente não seja individualista no amor. Olha que coisa, né? A senhora está me fazendo lembrar, pensar, refletir aqui sobre tantos jovens que se encontram e ambos, os dois, são um poço de carência, desejo de serem amados, não tem relações afetivas saudáveis dentro de casa com os pais. E essa falta de relacionamento afetivo saudável em casa com os pais é uma ferida aberta para a pessoa se entregando à outra, as duas feridas, e a outra se for igual, as duas feridas se encontrarem. E aí imagina dois feridentos juntos. Exatamente, Ronaldo. História. Não case com pendências. Como é que está a sua história? Nós precisamos nos olhar, nos reconciliar com a nossa história para que a gente não busque fugas, mas que chegamos completos, plenos, para poder exercer esse amor. Quantas pessoas que vêm para a terapia, é bonito porque tem um movimento de muitos solteiros que hoje estão se cuidando, porque dizem para mim, Juliana, eu quero estar aqui porque eu quero ser a melhor pessoa para o meu marido. Olha que discurso bonito, de eu quero estar aqui olhando para as minhas dificuldades, para os meus defeitos, para as minhas faltas, para as minhas desordens, para a minha história familiar, para as coisas que eu escutei, para que o outro chegue e me receba, porque esse namoro ele precisa ser muito bem aproveitado para o casal nessa perspectiva de conhecimento, porque aí você não vai entrar enganado, né? Tem muita gente iludida ainda, e quando casar resolve, projetando futuro, e eu tenho aqui agora para ver. Esse namoro tem que acabar, ou acaba em casamento, ou acaba porque não é para ser, porque aquele casal entende que não tem perfil e que não vão conseguir ser um para o outro aquilo que precisa ser. Quantos noivados, que já é um tempo de decisão, já é um tempo que você está fechando contrato, fechando fornecedor, mas as pessoas estão ali olhando só muitas vezes para a festa, olhando para a cerimônia, para a flor, para o vestido e não entendem. Uma vez a gente fazia na clínica que era um plano psicológico do noivado. Ali a gente via casal brigando. Nossa, a gente nunca brigou, depois que a gente veio aqui, a gente começou a brigar. Eu falei, não, vocês começaram a olhar para aquilo que é emblemático. Porque se vocês olham só para o casamento, esse noivado ele está sendo uma ilusão. Então, vocês vão precisar olhar, e aí, como é que vai ficar essa questão financeira, que hoje já existe? Como é que vai ficar essa questão das interferências familiares, né? Noivados que já chegaram casais assim, Juliana, no meu convite, meu noivo não quer que vá o nome da minha mãe, porque eles têm problema com minha mãe. Fala, hoje, vocês estão em conflito com o nome no convite. Isto é, o seu marido já matou sua mãe, né? Não é? Já matou no convite. Olha, como isso é um sinal eu digo de matou alerta. No coração, matou no coração, que é pior ainda. Olha como esse exemplo ele é um sinal de alerta. Sim. Já para uma situação que se nesse namoro aparece, porque o namoro também é um tempo de aparecer muita coisa. Você vai conhecer quem é sua sogra, vai conhecer quem é seu sogro, vai conhecer quem são seus cunhados, vai conhecer quais são esses amigos, vai conhecer como é a sua postura, o que você está pensando de casamento? Eu quero beber todas, eu quero... Você já está vendo muita coisa nesse noivado. Por isso que na nulidade, nós nos atemos muito ao que foi antes do casamento, porque já é um lugar de muitos sinais, Ronaldo. Então, casal, quando a gente fala de namoro e noivado, sair das distrações que são muito maravilhosas, né? Pensar a festa, porque é um sonho. Mas, mais do que um sonho, é uma realidade que precisa ser vista com muita prudência. Vai levar o combo, quando casar, leva o combo todo, a família toda. E outra coisa que a gente estava aqui tocando, doutora, essa queima de etapas, e eu quero voltar agora na queima de etapas, e os casos em que nem querem nem casar nem nada, já se juntam logo, não é? Estão namorando e já vai morar junto,
não teve noivado, não teve nada, já está morando junto, já queimou uma etapa enorme. O que isso prejudica? Nós estamos falando de uma sociedade apressada, né? Nós temos pressa, então a praticidade é mais prático, a gente já foi, já tomamos as decisões sem preparo. O que é que nós estamos tendo no namoro e no noivado? Nós estamos ganhando tempo. Tempo para perceber, tempo para ver, para eu voltar para minha casa. E tempo para maturar. Maturidade. Nós queremos muitas vezes, Ronaldo, resultados. O resultado, vamos ficar juntos, isso. E outra coisa, e os processos? Vai levar esse negócio de pressa hoje do mundo, esse negócio de aceleração do mundo, para uma mangueira. A manga, meu irmão, vai levar aquele tempo necessário para ela ficar madura. O abacateiro... tem coisa que é da natureza. O homem e a mulher são naturais. E processuais. Pronto, precisam amadurecer também. E o tempo da maturação é esse aí para o casamento. Hoje você assiste um vídeo rápido, acelera um áudio, um bolo é editado, então você mostra os ingredientes, não mostra os 40 minutos de forno. Sim, o bolo está pronto. Levar isso para as relações é fracasso. Porque as relações são processuais, porque você é um ser processual. Nós somos pessoas que estamos em processo de feitura e nós reagimos dadas as relações e as situações. Então, se eu já vou e eu não me preparo, eu olho para essa realidade, entro nela, já é um grande evento, aí já vem a criança. E aí quando você vê, você fala, meu Deus, eu não fiz o caminho, fui queimando as etapas e eu não pude fazer o processo de maturar, de crescer, de perceber, de pensar. Porque se eu sou rápido demais, impulsivo demais, reativo demais, eu não penso. E casamento passa por esse processo de discernimento. É também razão, não é só emoção. Nós precisamos dar a razão sobre a vocação que nós queremos estabelecer. Doutora, deixa eu só voltar um pouquinho ainda em algo que a senhora falou agora há pouco. Existem pessoas que casam porque querem ter aquele momento para satisfazer a família, para satisfazer a si mesmos, com aquela grande festa, convidando aquelas pessoas todas para mostrar algo a alguém, ao mundo, porque o que eu vejo é que muitos casamentos já acabam ali na festa. Primeiro, pela dimensão da festa, que é gigantesca, e a dívida que vai ficar aí para o futuro. Em pouco tempo o casamento já acabou. Que não vão conseguir lidar com aquele turbilhão de problemas causado pela festa. Mas é verdade que existe gente assim, que sente essa necessidade de casar, mas não para ter alguém, para ser alguém para alguém, para construir uma família sonhada, já desejada há tanto tempo, para ter filhos, mas, pelo contrário, para mostrar para alguém, para mostrar a festa, para causar. Ronaldo, eu ouso dizer que dos casos que eu atendo de nulidade, a grande maioria passa por isso. Pessoas eu não quis casar, quis causar. Pessoas que quiseram o evento, que quiseram entrar para ser validado pelo outro, para corresponder ao pedido da família e que na hora, inclusive abriram uma cervejinha já para tomar, para ver se foge um pouco da realidade. Quantas pessoas casam bêbadas? Porque, meu Deus, é tão desafiador para mim estar aqui que eu preciso me apoiar em alguma coisa. A gente conversava antes, eu citei para a senhora um caso trágico, de um casamento, que o marido casou bêbado, o padre estava bêbado, e como me dói dizer isso aqui na Canção Nova, é uma coisa terrível. Porque é isso, por isso que nós precisamos entender qual é a mentalidade que você tem de casamento. Às vezes nós estamos na igreja há muito tempo, mas ainda não somos convertidos sobre o que é casamento. Que não é simplesmente se não der certo, separa. Vamos ficar juntos, vamos ver o que é. Nós estamos falando de vocação, sacramento. Nós estamos falando sobre o sinal do amor de Deus no mundo, sobre uma responsabilidade de tocar a alma de alguém. Não é sobre descartabilidade de algo que você usa e joga fora. Se eu não tenho mentalidade, se aquilo para mim não é importante, o meu comportamento ele vai corresponder a isso. Quantas pessoas que nós vamos a casamento e nós sentimos que não estamos no casamento porque os noivos não nos passam isso, Ronaldo.
Porque onde Sim. está a nossa Sim. mentalidade? É a mentalidade pomposa, do grande, do que é vaidoso, do que está aos olhos dos outros? Quantas pessoas também já chegaram em mim e falaram, Juliana, estando eu e o padre, e a bênção e o meu noivo, já está tudo bem. Que lindo. Olha a mentalidade. Isso é maravilhoso. É Doutora, sobre o entendimento. Eu já neguei convite para ser padrinho de casamento porque eu não acreditava naquele casamento. Já neguei. E só concluindo aquela história que eu contei agora há pouco, tão dolorosa, do padre e do marido que casou bêbado. Não deu certo. E é caso de nulidade automática isso aí, não é? É. Caso de nulidade. Né? Como foi o antes? A gente avalia sempre na nulidade o processo até onde se deu esse casamento. Pessoas que não estão nem em sã consciência do que querem viver, como pode ter um casamento ali? Entende, Ronaldo? Então, é muito pesado isso. E assim, dói as formações do tribunal, né? Eu escutei algo muito forte do nosso querido Dom Fernando. Dom Fernando Guimarães é o presidente atual do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Brasília, arcebispo emérito do Ordinariado Militar do Brasil, a quem aqui a gente manda um abraço muito especial, que é queridíssimo, amadíssimo Dom Fernando. Pois não. E uma potência de responsabilidade, ele conhece pelo nome os casos, sabe? E uma das falas dele sobre uma pergunta que ele nos fazia, assim, todos nós psicólogos, a maioria casados, e ele falava assim, será que os casamentos, hoje você que quer ser casado, você está cumprindo os seus direitos e deveres matrimoniais? Como está a sua mentalidade? Olha como eu falo dessa questão da individualidade. Quantas vezes as nossas preguiças fazem a gente não estar cumprindo os nossos direitos e deveres matrimoniais, principalmente os deveres matrimoniais. Só quero os meus direitos, mas os meus deveres, do não querer fazer, essa preguiça de amar, esse desleixo do amar. Então, a começar em nós. Por isso que essa mentalidade ela precisa ser renovada sempre. O meu posicionamento dentro do meu casamento, aquilo que eu sou hoje, as pessoas estão muito, dá César o que é de César. Se você me trata mal, eu também não quero saber. Se você não faz... Mas quando eu sou uma pessoa que já lá no noivado me preparei, eu entendo que, por amor a Deus, eu sou chamada a viver enquanto esposa. Independente se o outro, como diz Matheus Calcutá, eu não amo o outro porque o outro merece. Eu amo o outro porque o outro precisa. Então, notícia boa, para todo mundo estar acompanhando. Praticamente todos os casais enfrentarão problemas conjugais em diferentes fases do relacionamento. É notícia boa para quê? Para você saber que você é humano, que nós somos humanos e que nós ali na relação conjugal erramos um com o outro. Vamos ter problemas, mas vamos lá. Mas, doutora, quais casais sabem lidar com os problemas conjugais e sobrevivem até mesmo aos obstáculos mais difíceis? São os casais dispostos. Às vezes tem aquela frase, né, que diz os opostos se atraem. Não, gente, os dispostos. Pessoas que estão dispostas a suar, a ralar, a entender que é custoso porque é valioso, que vão à luta, que vão fazer o que é preciso. Hoje é preciso rezar mais, hoje é preciso perdoar, hoje é preciso conversar, hoje é ter movimento de amor. O amor precisa ser amado e precisa desse movimento prático. Não sobrevive à teoria. Porque às vezes você diz, eu te amo, mas não faz eu me sentir amado, porque os seus atos, não existe ato concreto de amor. Então a disposição para o amor é o que traz saúde conjugal. Eu olho para o outro, eu tenho um problema sexual, sei lá, acontece muito. Juliana, olha, meu marido está com disfunção erétil e não quer fazer nada para melhorar. Não procura médico, não procura psicólogo, isso que me dói. Porque se ele tivesse um problema, mas ele procurasse ajuda, já valeria a pena, porque eu entenderia que ele estava disposto a tratar algo que está fazendo mal ao nosso amor. Mas o que está me doendo não é o fato dele ter uma disfunção, é o fato dele não procurar ajuda. Doutora, o que a gente tem que fazer com pessoas assim difíceis? Então, esse coração, muitas vezes que você fala, é um coração de pedra. Como é que eu transformo um coração de carne? Não é? Né? Essa coisa raiz, bruta demais. Que você fala assim, já falei demais, já tentei de tudo. Olha, mudança de mentalidade, que eu estava falando agora há pouco, a gente só forma alguém assim, quando a gente entende que o outro quer mudar a cabeça. E aí, se eu mudo a cabeça, eu entendo, opa, esse programa está me ensinando que casar não é cruzar o braço e falar, tem um amor aí há 20 anos. E, às vezes, cantar à vontade, porque eu estou há 20 anos. Mas como que eu estou? Como é esse comportamento?
Então, é essa abertura do coração de dizer, ontem, né, eu estava conversando com uma pessoa que ela me dizia assim, Juliana, eu peço pro meu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda do meu marido, porque às vezes é difícil, eu não consigo alcançar. Também funciona. Né? Da gente contar com a graça de Deus, mas entender que tem formação doutora, humana. E nós acabarmos com aquele ditado popular que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher também. As pessoas que amam metem, não é? A gente pode pedir ajuda. Eu posso entender que eu não dou conta de tudo, não. Tem gente que terceiriza o amor, mas de maneira errada. Eu quero só que o outro faça por mim. Não, é essa atitude de eu vou até alguém à disposição voltando. Eu mostro que eu quero melhorar e aí eu chamo referências. Quais são as pessoas que hoje a gente também deixa entrar? Porque pode ser que você tenha colocado pessoas que nem acreditam em casamento, que nem tem uma história legal no amor e que você está buscando ouvir. Aliás, já se comete esse erro muitas vezes quando se escolhe mal os padrinhos, Se escolhe padrinho que não tem fé, se escolhe padrinho de vida errada, se escolhe padrinho que é só colega de coisas, de práticas erradas na vida, se escolhe padrinho porque conheceu e gostou e porque te ajudou porque com alguma dinheiro, coisa. Né? Para pedir dinheiro. Por isso que a gente precisa se dizer ao outro. O amor, ele precisa me tocar. Então, amor, eu gostaria de te ajudar. Eu estou percebendo que você não quer ser ajudado. Isso eu quero dizer, que eu me sinto triste. E se você me ama, como é para você saber que isso está me doendo? Se você não faz por você, você faria por mim? Eu não estou falando mais num lugar acusativo. Você é irresponsável, você não procura ajuda. Eu falo de mim. Buscar caminhos de sabedoria para ajudar aquele poste, aquela pessoa irredutível, aquela pessoa dura, ignorante. Buscar caminhos de sabedoria. Caminhos de sabedoria, Ronaldo, incrível. Doutora, vamos seguir. Olha, o tempo está passando, eu não queria parar esse bloco, vou ter que fazê-lo. Gente, é mais um tempo, eu sei, a gente tem que interromper aqui, por necessidade. Voltamos daqui a pouquinho, em 3 minutos, segura aí. O tema hoje envolve conflitos matrimoniais, problemas nos relacionamentos, mas isso não é para deixar a gente assim, sem expectativas boas, sem esperanças. Não, pelo contrário. É sempre bom dizer aquela frase que você já ouviu aqui na Canção Nova, tem jeito. E nós estamos mostrando aqui qual é o jeito para tratar dos problemas nos nossos relacionamentos conjugais. Vamos continuar a temática, está agradabilíssima aqui com a doutora Juliana Nunes. Olha, agora eu quero falar do seguinte, normalmente os casamentos envolvem a união de pessoas muito diferentes. Então, haverá problemas. As diferenças culturais, religiosas, tantas outras. De criação, né? Sim, principalmente de costumes. criação, que aparece muito no dia a dia. Mas olha, a gente precisa entender que as diferenças não nos rivalizam, mas nos complementam. Eu fico imaginando eu ser casada com a Juliana. Que graça teria ser casada com uma pessoa igual a mim? Como é que eu vou crescer? O que eu vou aprender de diferente? Então, quando a gente lança um olhar para as diferenças, sem querer convencer o outro, porque um traço de maturidade é isso, eu querer que o outro seja o que eu sou. Eu não consigo fabricar pessoas. Nós não conseguimos fazer com que o outro seja diferente porque eu quero. A imaturidade para a psicologia é uma pessoa que não sabe suportar a imperfeição do outro. É uma pessoa que o tempo todo quer ficar mudando. E se o outro não faz do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, emburro. E de repente nós vamos precisar entender que as diferenças que não nos rivaliza, ela nos acrescenta. Então, eu aprendi de uma forma, o outro aprendeu de outra. E ao mesmo tempo que eu posso crescer, ajuda o casal a construir uma identidade. Existe uma soma na psicologia que é 1 mais 1 é igual a 3. Existe um eu na soma de um tu que tem que formar o nós. Uma identidade de beleza, você veio da sua realidade assim, eu vim da minha realidade assado. Mas o que nós, enquanto casal, queremos para a nossa realidade?
É assim que a gente supera a diferença. Eu não quero ficar entrando, mas eu quero compreender, entender a origem, entender a história. Ou o namoro já ajudando a você a entender, a se preparar, entender que o outro é diferente, pensa diferente, sente diferente. Só o fato de um ser homem e outro ser mulher já é diferente. A senhora sabe o que eu estou lembrando aqui? Eu vi recentemente a reportagem daquela brasileira casada com um inglês e a menininha pequenininha falando o uai da mãe, falando como é que em Minas Gerais se falam as expressões de... A menininha inglesa também, filha do casal. Me lembrei também aqui o Silvanei, que é aquela voz que todos nós conhecemos aqui nos meios católicos do Brasil, aquela voz do Papa, do Vaticano, é casado com uma libanesa, não é? Eu mesmo sou do Piauí, casado com uma paranaense, diferenças gigantescas, desde as mais simples de nomenclaturas das coisas, para eles lá lote é data, vaso sanitário é patente, essas coisas, desde as mais simples coisas até os nossos costumes, o nosso jeito de ver, de enxergar, de pensar as coisas, e a gente vai se adaptando. E aí é que está, esse adaptar-se gera algo novo. É isso que a gente está falando aqui. Lindo. Porque o que acontece? Fica muitas vezes o casal num cabo de guerra. Eu sou assim, mas eu sou assim, tem que ser assim. E, de repente, você está chegando no outro para você ser professoral e estar educando o outro a partir da sua maneira, ou para que juntos vocês estabeleçam, porque muitas vezes aquilo que eu tenho de bagagem não tem que ser desprezado. Eu posso trazer para esse novo que nós vamos construir, mas isso precisa ser no comum acordo do casal. Sair dessa brigaiada que as diferenças muitas vezes traz, como se fosse medindo força. Eu tenho que mostrar quem é que tem poder aqui. Casamento saudável é casamento onde mais do que a gente está se rivalizando, a gente está querendo se amar. Se é para competir, é para competir de quem se ama mais. E mais, a gente pode rir dessas coisas, brincar dessas coisas. A leveza. Chorar dessas coisas, com essas coisas todas, e depois, no final, terminar se abraçando, se beijando, num ato sexual. Essas coisas. Tudo Ronaldo, isso, você acabou de trazer o que está faltando muito para nós. Leveza. Casais que trazem humor. Sim. Casais que há muito tempo não sorriem, porque se apelam e se brigam o tempo todo. Vamos falar de coisa mais séria? Agora, mais séria ainda, tá? Alguns problemas conjugais causam decepção, ressentimento, mas é possível superá-los se ambos estiverem dispostos a lutar pelo relacionamento. Mas como superar isso, hein? Ressentimento, como superar decepção com uma pessoa que a gente já está com ela ali há tanto tempo, às vezes, há tanto tempo... Ela me decepcionou. Nada, você está trazendo sobre as feridas emocionais. Ou nós acumulamos as nossas feridas, ou nós recomeçamos pela via do perdão. Perdão não é amnésia, perdão não é você apertar um botão, agora eu não lembro, mas é você, pela graça do Espírito Santo que te ajuda, com o coração nele, a olhar para essa relação e recomeçar, aí você se supera. O problema é que muitas vezes as pessoas vão colecionando. Então, você me magoou hoje e me magoou em 1970. Aí eu falo sobre 1970, sobre hoje. E, de repente, esse casal, ele não recomeça. Essas brigas e esses apontamentos, esse jogar na cara, ele não faz o casal fluir. Então, Juliana, mas não é fácil, porque você não sabe o que é estar com essa pessoa do meu lado que me trai, essa pessoa do meu lado que me machuca todos os dias. É claro que o perdão ele tem que ser renovado, mas também tem que ser renovada a atitude transformadora. Porque, como eu disse, às vezes o que dói num casamento é que a pessoa se machuca porque o outro não evolui. Então, a pessoa errou comigo hoje e ela continua errando. Essa pessoa não errou comigo, se arrependeu e ela busca uma ajuda, seja terapêutica, seja de orientação espiritual, seja de crescimento em dadas as realidades da vida que nós podemos crescer. Posso trazer uma coisa aqui que me vem agora? Já tem muitos anos que aconteceu comigo, de que veio a mãe e o casal junto para conversar comigo. A mãe de um deles. E, doutora, eu não ri porque era doloroso demais o caso. Mas a mulher relatou o seguinte: eu não aguento mais ficar com ele, porque ele solta flatulência demais, pum. Não cuida do ronco, que é muito forte, eu não durmo. E ele é mal educado e arrota muito, o tempo todo. E alto, e parece que para mostrar mesmo, para essas três coisas.
E eu, na hora, eu não soube exatamente, eu não sabia como reagir, dava vontade de rir. E por que eu não me esforço para corrigir aquilo que eu sei é um erro, ou é um mal, ou é uma doença, ou é alguma... Por que não me esforço para que o outro esteja melhor? Porque eu o estou prejudicando. Você imagina uma pessoa que tem esses 3 problemas assim. Um dos deveres do amor é a gente alcançar a necessidade de quem a gente ama. Tem pessoas que estão ali, escuta que aquilo não está fazendo bem para o seu par, e eu não estou nem aí. E você fala, mas o amor básico passa por isso. Se eu sei que essa situação é importante, né, não ter mais higiene, ser mais discreto, fazer esse tipo de coisa longe de mim vai me fazer bem, por que eu não mudo? Ah, porque eu não quero ser uma pessoa que faça o que ela quer. Eu falava um pouco sobre isso, né, da imaturidade. Mas agora eu estou trazendo uma perspectiva de doação. Um padre dizia que antes de ser padre, ele namorou. E aí, a primeira namorada, ele teve 2 namoradas. A primeira falava, não gosto da sua barba. E ele, nem tchum. De repente, a segunda namorada, ele gostava muito dela, falou que estava no shopping, andando de mão dada, e ela falou, nossa, que sapato lindo. Ele falou que deixou ela em casa, voltou e comprou o sapato. E aí ele dizia na homilia, qual é a diferença das 2 histórias? Sendo que a primeira, ela falou da Barbie, eu nem aí, porque eu não gostava muito dela, e a segunda falou do sapato, e eu logo me alertei. Porque nós damos a devida importância a quem nós amamos e fazemos aquilo que precisa ser feito para quem a gente ama. A diferença foi essa. Se você não está dando importância para quem você ama, talvez não exista tanto amor assim. E aí todo mundo ficou impactado, não, Mili? Então, olha só, a ação concreta dentro do casamento não é só sobre o que eu digo para o outro, mas a nossa disposição para amar. E aqui eu pensei numa outra dimensão sobre isso. E aquela pessoa que você ama, mas que você não está dando a atenção, não está se dando a essa pessoa, e você jamais imaginou que você poderá perdê-la. Eu escutei certa vez uma pessoa que era viciada em sexo, dizer que saía e que ia direto para um prostíbulo, sempre, e passou anos fazendo isso. E ela dizia assim, mas eu amo a minha esposa, Ronaldo. Só que eu não consigo lidar com isso. Eu estou, às vezes, no trabalho, eu preciso, me dá aquela vontade louca, eu preciso ir a procurar uma pessoa fora. E ele chorava, mas eu amo a minha esposa. Estou querendo unir as 2 coisas aqui. A gente ama, mas às vezes não faz o necessário para mostrar que ama. E aí talvez a resposta para esse homem seria, amar a sua esposa, meu caro, é hoje você buscar uma ajuda para a sua compulsão sexual. Sim. O seu amor prático é um amor que sai dos seus adoecimentos. E no primeiro caso, trabalhar a sua sensibilidade. Isso. Ser sensível àquilo que ela está o tempo inteiro mostrando a você. É a nossa capacidade de se gastar. Só que a gente está falando de um lugar tão distante, né, gente? Parece que é a história do outro. Como isso se dá na nossa história? O nosso não amar no básico. É quando às vezes você está lá tocando mais a tela do seu celular, passando a história do outro, enquanto tem histórias te esperando para viver. É quando nós muitas vezes nos distraímos tanto com tudo que precisa ser feito, né? Às vezes existem pessoas que são a louca da limpeza, não, que a gente não precisa ter. A gente precisa ter um ambiente em ordem para o amor ser celebrado. O que eu estou querendo trazer é essa experiência do... Eu estou falando que o outro não está dando básico, mas às vezes eu, nos meus vícios, nas minhas distrações, nas minhas preguiças, também não estou dando básico. Por isso que esse programa é para todos nós. Para que a gente pense que aquilo que você falou da morte, a qualquer momento eu posso perder. E às vezes eu estou perdendo o meu tempo sem me gastar na vida do outro. Sem dar ao outro a atenção. Hoje, como a presença, a atenção e o encontro e o tempo está se tornando luxo. Nós estivemos juntos, eu e a doutora, no aprofundamento para casais que teve aqui da Canção Nova em Brasília recentemente. E na hora do meu testemunho, junto com a minha esposa, eu pela primeira vez falei, ela nem sabia disso, que eu tinha refletido nas últimas semanas, o seguinte, meu Deus, se eu perdesse hoje a minha esposa, o que seria de mim? Ela não sabia disso, eu partilhei naquela hora, mas eu realmente refleti sobre aquilo. E se você agora, está me escutando aí, perdesse hoje o seu marido, a sua esposa,
que seria de você? Essa pessoa que você ama, que você sabe que te ama, que faz tudo, tudo, tudo por você, que cuida de você, que cuida da sua família, que cuida dos filhos e que você realmente a ama, mas que talvez não esteja demonstrando o suficiente. É porque parece que é uma realidade distante. É. E quando nós não nos... Por isso que eu falo que amar é se implicar. A gente está tão olhando para aquilo que o outro precisa ser, que muitas vezes a gente não olha para aquilo que nós precisamos ser no amor. Quando eu olho para mim e eu olho o que eu não estou fazendo, porque é mais fácil olhar para o outro, que é o outro que tem que se esforçar. Quando eu olho para mim, eu vou olhar as minhas responsabilidades. E isso é doloroso, mas é necessário, é duro. Eu, nessa relação. Quantos casais vêm para mim, eles vêm na primeira sessão, é porque ela não faz, ele não faz. Beleza, a partir de agora, a regra é, eu não falo mais do outro. Como é falar de si nessa relação? O que você tem feito nessa relação que não está dando certo? Qual o seu nível de investimento para essa história dar certo? E aí a gente tem dificuldade. Então, quando eu olho para uma dimensão da perda, da falta, se estruturar na falta é isso, como é me imaginar sem o outro? Eu não quero viver isso. Então, a melhor forma de lidar com o medo da morte é sendo a melhor pessoa que eu posso ser em vida e aproveitar o meu agora com essa presença. E posso lhe dizer algo precioso? Esse pensar na morte, ele é um pensamento dos princípios da igreja dos santos. Os santos, eles colocavam diante de si uma caveira, muitos santos de antigamente colocavam diante de si a caveira, para todos os dias pensarem na morte. Estou vivendo bem? Estou fazendo a coisa certa? O que eu não estou fazendo direito que eu preciso melhorar? Também isso a gente pode pensar na nossa vida matrimonial. Com certeza. Não é? É um exercício. Pensar na morte todos os dias é um bom exercício para a gente viver melhor, para a gente ser melhor, para a gente se dar de nós o melhor para os outros. E por que as pessoas não estão olhando para os seus casamentos? Porque os casamentos se tornaram cansativos e a gente prefere olhar para um meme que me distrai, me relaxa, do que para um casamento cansativo, que é o casamento funcional. Aquele casamento das tarefas. Tirou o frango da geladeira? Pagou o boleto? Pegou o menino na escola? E aí, vai para hoje? Chegou? Almoçou? E de repente esse casal está tão operacional que ele, quando chega, ele fala, quero descansar. Inclusive disso aqui que se tornou só responsabilidade. Casamento nos moldes de uma empresa, né? E aí você fala, quando você... O ser humano, ele necessita de descanso. Se o casal não se descansa em si, ele vai querer fazer qualquer outra coisa fora. Ele vai querer fazer qualquer outra coisa que não seja olhar para aquela relação como... E os filhos também ficam na família, cada um ilhado nas suas telas e não vai viver essa experiência do encontro. E isso é muito lindo quando a gente entende a forma como a gente está vivendo o nosso casamento e melhorar isso, para não ser essa empresa, para não ser só esse ativismo, casamentos ativistas que fazem com que não sejam casamentos que nós desfrutamos dele. Aí eu vou olhar, porque aí eu vou olhar e ter medo de perder, vou fazer e vou me dedicar a ele. Tem um calendário do amor, até estou fazendo na minha rede social atualmente, que é isso. São 31 dias, eu pego um calendário e vou colocando atividades para que as pessoas façam nos seus casamentos, porque elas já até não sabem mais. O que eu posso fazer? Como assim? O que é ser casado? E aí lá tem atividade simples, Ronaldo, assim, dança comigo, vale massagem, escolha uma cor e à noite esteja com a peça íntima dessa cor. Coisas que você fala, meu Deus, isso existe? Uau! Gente, isso é casamento? Calendário do amor. Entra aí nas redes sociais da doutora, tá? Eu estou preocupado agora com as suas redes sociais e com a sua agenda. Porque o que vai surgir de convite para a senhora... A senhora dá palestras pelo Brasil, se for chamada? Com certeza. Se tiver agenda, né? Eis-me aqui, Senhor. Vamos lá. Seguindo aqui ainda, uma última temática desse bloco. Falta de comunicação. A má comunicação é um problema conjugal comum, é verdade? Ai, Ronaldo, tá no ranking, assim, ó, primeiro lugar. Muitos casais deixam seus problemas de lado em vez de tentar conversar e resolvê-los. Eles podem se fixar em seus hábitos e papéis no relacionamento, permitindo que ressentimentos cresçam. Grave. O silêncio, existe um silêncio, que a gente fala, o silêncio mariano, que bonito. Santa Rita de Cássia, no seu relacionamento difícil, diziam que ela colocava pedras na boca, para que ela não respondesse aquele marido com reatividade, com impulsividade. Ela literalmente pegava pedras para segurar a língua e não soltar as suas bravuras.
quando você estuda a história da Santa Rita, essa postura de um silêncio intencional para não machucar é lindo. Mas quantas vezes na comunicação é um silêncio punitivo? Eu vou fazer silêncio para o outro se ver comigo. E às vezes o outro está descansando, não está nem preocupado com o seu silêncio. Casal imaturo, infantilizado, não vai saber conversar. Mas o que é a conversa? Porque você fala, Juliana, mas é porque eu falo, o outro não me escuta. Como é que está sendo a nossa conversa? Quais são os espaços que nós estamos dando ao outro sobre conversa? Que é o que eu quero dizer. Às vezes o outro chega e aí entrega um conteúdo. E aí você começa, mas ridículo isso, né? Que frescura. Não, para com isso. Eu não vou querer conversar com quem eu não me sinto acolhido. É uma comunicação que parece que eu estou mais brigando do que conversando. Quando o casal identifica quais são os seus problemas de comunicação, conhece as suas dificuldades, aí ele começa a entender a importância de trabalhar. Se no seu casamento eu sou mais falante, meu marido é mais silencioso, mais quieto, o que eu preciso entender disso? Que em muitos momentos eu preciso aprender a me calar para ele aprender a falar. No próximo bloco nós vamos falar também de algo que envolve comunicação. Intimidade sexual. Segura aí você que está do outro lado, é um intervalo bem rápido e a gente volta já. Esse programa é para você enviá-lo, é para você recomendá-lo a todo mundo que você conhece, porque ele está tratando aqui de alhos a bugalhos no que diz respeito a relacionamento conjugal, relacionamento familiar, homem, mulher, como nos entendermos. E agora nós vamos explorar, gente, os desafios que surgem durante a vida a dois. Explorar mais a fundo ainda, né? Que a gente já está explorando. Eu quero falar agora com a doutora Juliana sobre intimidade, vida íntima entre o casal. Sexo importa, né, doutora? E como importa? Ainda assim, muitos casais perdem o interesse pela intimidade por causa de problemas emocionais, problemas médicos, estresse financeiro, por outros problemas, também porque as coisas parecem estar estagnadas na vida deles. Se você quer manter um casamento amoroso, precisa estar disposto a priorizar a intimidade física, dizem os especialistas. Doutora, o quanto o sexo importa? Ronaldo, nós saímos de um bloco falando de comunicação. Casal que não está bem de pé, não vai ficar bem deitado. Por mais que a gente veio de uma criação escutando aquelas músicas que dizendo que se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Só se for uma relação carnal, objetal, de sem alma. Porque superficial, né? Temos coração. Então, estar bem de pé é entender que o casamento, de maneira integral, tem aquele discurso, você quer teatro com a sua esposa? Comece de manhã. Olha como isso às vezes é malicioso. Eu estou dizendo que no dia que eu quero tê-la, eu vou precisar me doar a ela. Naquele dia só. Olha como isso é pontual. Sim. A gente está falando de uma relação continuada. O sexo, a importância do sexo é a mesma importância que é a comunicação, a mesma importância que é o amor. O sexo... Porque se formos seguir isso aí, fica muito oportunista. Atenção, encontro de casais com Cristo, atenção pastoral familiar. A gente passou a vida escutando isso, hein? Passou a vida. Agora é hora de darmos uma nova interpretação sobre essa questão. Porque senão vira uma relação muito maliciosa, onde no dia que me é conveniente, eu vou me esforçar para amar o outro. Porque eu tenho um ganho por trás disso. E não, eu sou uma pessoa que sou coerente com a minha escolha e decisão de amar, e aí eu amo. Então, a importância sexual, de intimidade, lembra que eu falei que a gente saiu do bloco de comunicação dizendo que a comunicação importa, porque é na comunicação que eu ganho intimidade. Antes da gente chegar na cama, nem cheguei no processo ainda cama, nós estamos falando de uma intimidade que eu aprendo a te amar escutando quem você é, te recebendo. Inclusive, quando a gente pensa no corpo sexual, a abertura de uma mulher para um ato penetrativo, ela só abre as pernas se ela abrir o coração. Então, existe uma dimensão sexual da mulher diferente de uma dimensão sexual do homem,
que muitas vezes quer se resolver, aquele homem que não falo. Eu dizia que muitos homens, eu dizia na nossa palestra lá, que muitos homens querem reconhecimento, enquanto a mulher quer ser ouvida, o homem quer saber que ele importa. E às vezes sexualmente é onde ele sente esse reconhecimento. É onde ele se sente desejado e que ele é útil na vida daquela mulher para fazer ela se sentir desejada. Então, cada um tem a sua necessidade. Inclusive, eu já recebi queixas de mulheres dizendo assim, é um absurdo, Juliana, é um absurdo, a mãe do meu esposo faleceu e ele queria ter ato conjugal à noite comigo. Como assim ele está mal e ele quer ter ato conjugal comigo? Olha que experiência, olha a função sexual de relaxamento, de se entregar para aquela mulher para ser cuidado, que ele não fecha. Diferente dessa mulher que se está mal se fecha, a sexualidade para o homem ela vai assumir uma função de acolhimento. Então, primeira coisa, olha a importância do sexo nesse entendimento de a gente vai ter que se conhecer, entender o que o sexo é para cada um, para que a gente entenda que ele importa demais, porque ele é fonte de amor para nós. Ainda temos uma mentalidade pecaminosa, demonizada do sexo. O sexo é ruim, o sexo faz mal, o sexo é só corpo. Quando eu entendo que o sexo é doação, é entrega, é amor, eu vou olhar com uma beleza e não vou entender ele mais como algo que me distancia e cria muros na minha relação. E aí, Ronaldo, algo que eu não posso deixar de dizer. Às vezes a gente entra numa dimensão de profundidade que a gente precisa entender agora. Por que o desejo sexual acaba? As pessoas não estão se desejando mais. Porque o sexo, ele é cabeça antes de ser um corpo que se entrega. Se eu olho para o meu esposo e eu não o admiro mais, eu não tenho desejo por aquilo que eu não admiro. Os casais não estão se admirando mais. E não é só mulher que perde desejo, não. Muitos homens chegam para mim com essa perda de desejo. Porque ou estão olhando para essa mulher como filha, não olham como mulher, eu olho como qualquer coisa, uma empregada, eu olho para essa mulher como uma que está ali totalmente desordenada, que para mim não serve para muita coisa, infantilizada, eu não desejo. Eu olho para aquele homem acomodado, desorganizado, egoísta, eu não tenho desejo. Resgatar a admiração. Então, você que quer olhar e voltar a ter intimidade, você precisa voltar a acreditar, a admirar e a olhar com respeito e carinho para quem você divide a vida. Se a pessoa não trata isso antes, vai doer, vai ser sem graça, vai ser ruim e vai ser fuga. Eu não quero mais, eu estou cansado, estou com dor de cabeça, estou cansado. O homem também, muitos homens falam, estou cansado, não quero hoje, não estamos num clima bom, então não vamos ter hoje. Esse adiamento sexual é porque não está sendo trabalhada a raiz da admiração no casamento. Vamos seguir aqui, tem uma porção de coisas ainda para perguntar para a senhora e tão pouco tempo, já estou lamentando aqui. Vamos lá. Infidelidade, doutor, é o tema agora. Nem sempre se resume a uma traição física. Ela também pode ser marcada por contatos emocionais com alguém fora do casamento. Embora seja verdade que muitos casais não conseguem superar a infidelidade, isso é possível, é importante dizer. Como se curar de uma infidelidade? Como se curar da dor de uma infidelidade? Infidelidade é quando eu não cumpro com aquilo que eu disse que iria ser para você. Então, nós somos infiéis. Porque muitas vezes na nossa humanidade, nós dizemos muitas coisas que não cumprimos. Claro que temos uma dimensão muito grande quando falamos do emocional. Eu digo que eu não vou lavar a louça e que eu vou lavar a louça e não lavei, não estou trazendo nessa proporção. Estou dizendo a nível de aquilo que eu me responsabilizo em ser para você, exclusivo, entregue, livre, fiel, total e fecundo. Livre, fiel, total e fecundo. De repente, essas bases, esses pilares eu não tenho sido. Então, o outro se torna vítima de uma mentira, onde você disse para mim que seria só meu, que seria só minha, e você está se distribuindo ao outro, você está voltando o seu olhar para o outro. Esse momento machuca, esse momento ele quebra muita coisa dentro do outro, e inclusive os especialistas da área vão dizendo que é muito parecido com a dor do luto, porque é uma forma de perder aquele olhar que você tem sobre o outro, e o luto ele mexe com as perdas, eu
vou perdendo a confiança, eu vou perdendo a admiração, eu vou perdendo a esperança, e é muito ambivalente para quem é traído. Porque ao mesmo tempo que eu amo, porque não muda o que eu sinto, eu continuo amando, mas eu fui traído. Como é que eu amo quem errou comigo? E é importante pensar nisso, né? O que eu me torno quando alguém erra comigo? Tem muita gente que fala, Juliana, eu tô me sentindo muito mal, tô me sentindo trouxa, porque o outro fez um monte de coisa comigo e eu tô aqui. E eu sempre digo, a nobreza do amor que mora em você é seu. Eu não tenho que mudar aquilo que eu sou porque o outro erra comigo. Eu preciso ser quem eu sou. E aí eu vou precisar contar com um trabalho que foi de agressividade e violência do coração. A sua pergunta, né? Como tratar? É um momento em que eu vou entender que eu fui atingido. E como vítima que está sangrando, eu preciso buscar ajuda. O outro que tem que se ajudar, o outro que tem que ir para terapia, o outro que tem que rezar. Mas é você que é a vítima. O outro também, em uma dimensão, está sofrendo. E que também precisa de ajuda. É o momento também que o casal precisa de ajuda. E essa superação das dores do casal, de novo, precisam ser juntos. O nós, que a gente falava mais cedo. O nós, inclusive, naquilo que dói. Na terapia de casal, a traição, o casal ele chega na carne viva para mim. Mas a grande questão é que eles saem não esquecendo das dores, do que eles viveram, mas querendo recomeçar, querendo sair dessa crise que é crescimento e refazendo uma história de amor que foi muitas vezes quebrada e que vai precisar ser reconstruída pelo próprio casal. É possível, Ronaldo, com disposição. Deixa eu trazer um outro caso aqui. Também, em algum momento da minha vida, atendi uma mulher. E ela dizia assim, eu tenho um marido maravilhoso hoje. Ele faz tudo por mim. Ele faz tudo pela nossa família. Ele hoje é um ótimo pai. E é um ótimo marido. Mas eu vim aqui para conversar com você porque um dia ele me traiu. E depois daquele dia, eu me fechei. Eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Ele mudou, mas eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo ter relações com ele, eu não consigo ser amável com ele. Já tem anos que isso aconteceu e eu me tornei uma pessoa amarga. Eu não consigo superar. Ele conseguiu mudar. Ele hoje, eu posso dizer, é um homem dos sonhos para qualquer família, para qualquer mulher, para qualquer filhos. Mas eu não consigo ter relação com ele, eu não consigo superar isso, eu não consigo perdoar. Eu encaminhei ela para um tratamento terapêutico. Sim, porque a traição é uma ferida emocional. O nome já diz, ferida. Ferida se trata. Uma pessoa ferida que não se trata, não consegue avançar. É um sintoma. Eu não consigo isso, não consigo aquilo, porque imagine, você sofre um acidente, você se machuca, se você não vai buscar ajuda, você fica com sua machucadura. Então, é importante o tratamento para isso. E, principalmente, muitas pessoas não se permitem amar quem as feriu porque acha que está consentindo com o erro. Então, eu não posso me abrir sexualmente para esse homem que um dia errou comigo, mas olha o que ela trouxe. Na logoterapia tem um conceito do vir a ser. Eu sou algo, mas eu posso vir a ser alguém com essa disposição e com o desejo. Porque é isso que a gente precisa ver na desordem, né, sexual que muitas vezes leva à traição. Desordem sexual, desordem virtual, né, tantas são as motivações que nós precisamos entender. A desordem virtual a senhora trata de pornografia, né? Isso. Masturbação, pornografia, ou inclusive o vício de estar ali nos contatinhos que vão levando a esse lugar, né, essa queda. A gente precisa entender se essa pessoa está buscando ajuda. Os contatinhos são as conversas picantes, as coisinhas que vão... As conversas picantes, sim. É o WhatsApp, são as redes sociais, que muitas vezes você numa curtida, que tem curtir ali um biquininho, e que de repente o seu imaginário está te levando a um erro. Então, esses cuidados são os riscos virtuais que nós estamos, que precisamos zelar pela nossa casa e a nossa família. Eu estava dizendo sobre o tratamento, a importância de você. Eu fui uma pessoa que traí. O que eu me tornei depois do meu erro? Eu evoluí, eu estou buscando ajuda, eu estou fazendo uma reparação dentro do meu casamento. Eu pedi perdão. Muitas mulheres chegam no consultório, Ronaldo, falando assim, ele errou comigo, ele nunca abriu a boca para dizer, me perdoa porque eu te traí. E a palavra, ela tem uma função importante. Então, se você foi uma pessoa que traiu há 10 anos atrás, até hoje você
fala, eu me tornei o algoz, muitos homens falam, Juliana, eu traí lá, mas eu me tornei o algoz na vida da minha mulher, ela não me perdoa. Ela não me perdoa. E existe essa traição também, né? Eu fui traído e agora eu me traio, porque eu começo a achar que foi por minha culpa, porque eu não presto. Por isso que desencadeia muitas coisas na traição. A gente precisa olhar com muito carinho, os dois lados precisam de tratamento. Eu preciso perguntar uma outra coisa. E esse comportamento mundano de alguém que foi traído diz, pois eu vou trair porque foi traído? A gente está falando das infantilidades de dar César o que é de César. De poder pegar a minha ferida e dizer, ao invés de entregar perdão, eu vou entregar machucado para você. E aí eu vou pagando na mesma moeda porque eu quero que você sinta. É um ato punitivo. Eu quero te punir por algo que você fez comigo. E aí a gente está falando de uma pessoa que não sabe lidar com as suas dores, com as suas frustrações, com os seus machucados, querendo que o outro experimente. E uma pessoa que nem preserva a sua integridade. E aí a gente... Que não zela pela sua integridade. Por isso que essa pergunta ela é importante. O que é que eu me torno quando o outro erra comigo? Às vezes eu me torno pior. Ou eu me torno uma pessoa que busca santidade, ou eu me torno uma pessoa que amadureço, ou eu me torno uma pessoa... Porque é interessante isso que você trouxe mais cedo. Muitos casais ficam melhores depois de uma traição. Muito louco isso. Muito louco. Porque vai abrindo, aquele casal doutora, operacional desperta para dizer, eita, a perda, né? Mas da mesma forma que pessoas tiveram a vida transformada para melhor depois de uma tragédia, suas vidas mudaram e aquela pessoa mudou para melhor depois de uma perda, de uma tragédia, de algo extremamente doloroso, de algo até injusto que aconteceu. Por que a gente precisa de um programa desse? Uma potência. Por que a gente precisa de um programa assim, uma temática assim, minha gente? Para a gente não esperar uma fatalidade, algo ruim, para a gente acordar e fazer o que precisa ser feito. Isto é, podemos ser melhores, podemos ser bons, podemos ser uma potência sem passar por essas coisas. Pela via do amor, não da dor. Sim. Pelo amor. Pelo caminho que está aberto diante da nossa frente, nada impedindo, né? Ciúme, é o próximo assunto agora, o próximo tema. Disse que um pouco de ciúme é normal. É? Ronaldo, há controvérsias. Né? Então vamos lá. Porque a palavra diz, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Tem uma posse aí, né? Tem uma posse. Essa posse de entender que aquilo é meu e é precioso e eu vou cuidar. Se for ciúmes, não sei se a palavra seria ciúmes, mas o desejo de zelo. Agora, aqueles ciúmes doentio que me faz achar que o outro está errando comigo, esse a gente tem que conversar, né? Agora que eu quero chegar. Mas o ciúme excessivo pode transformar um casamento numa terrível batalha diária. Pessoas fortemente ciumentas tendem a ser controladoras, raivosas, autoritárias. Mas eu quero chegar na origem desse problema. Existem duas coisas. Uma, eu tenho ciúmes e inseguranças, porque a minha história, tudo que eu já vivi, me levam a achar e acreditar que ninguém vai me amar com verdade, então eu sou desconfiada e eu começo a achar que o outro a qualquer momento vai errar comigo, porque amar é um risco, eu estou correndo um risco no amor, não sei o que o outro pode fazer comigo. De pessoas, nós podemos esperar muitas coisas, mas por que esperar o pior? Por que eu só lanço um olhar fatalista sobre as pessoas? Então, às vezes, a minha história de ferida, a sua história de ferida faz você agir com controle, com insegurança, em estado de alerta, porque foi um amor tão difícil que você já acha que não vai poder ser amada. É um coração que precisa de cura. E o outro ciúmes, às vezes, é provocado pelo outro. Você está numa relação onde, de fato, o outro erra com você e que te coloca nesse lugar de ciúmes porque o outro te provoca esse lugar de estranhamento, porque já fez muita coisa errada com você. Então, a gente precisa avaliar que pessoa é essa. Né? É porque, de fato, está numa relação com alguém muito difícil, que está errando bastante, que faz ela ter uma postura de ciúmes e insegurança, ou é por conta da sua história. De todo modo, o ciúmes é um sintoma de algo que está disfuncional, que precisa ser tratado, porque o meu controle e o meu ciúmes não atesta a fidelidade de ninguém. Doutora, e aqui eu creio que é uma das causas do grave número de feminicídios em nossos dias também, não é? Esse sentimento de posse de alguém é minha, essa pessoa é minha, não admito perdê-la, não admito ficar sem ela. E ao mesmo tempo que, por ser excessivo, por ser doentio, por ter todas essas características, leva a pessoa a cometer algo muito pior. É um crime. Se não pode ser minha, não pode ser de ninguém. A gente fala tanto nos trabalhos de orientação parental, de educação de filhos, sobre ensinar essas crianças a receberem não,
para que não sejam adultos que tenham baixa tolerância Eu acho que à frustração. a gente tinha que ter uma disciplina para ensinar as pessoas a perder, para ensinar a pessoa a lidar com a frustração, com a derrota, com a dor, com a humilhação. É preciso se trabalhar isso, os sentimentos, esses sentimentos negativos. Pessoas não reconciliadas com os nãos começam a achar que são rejeitadas, abandonadas só porque receberam nãos. E o não, ele faz parte da vida humana. E aí, quando eu não entendo isso, tem gente que até fala que isso é ser uma pessoa determinada, eu vou até eu conseguir. Mas pode ser que aquilo não seja para você. E também flexibilizar também, entender que o não, assim como o sim, isso faz parte do processo, isso vai nos amadurecendo, Ronaldo, vai trazendo um pouco mais de equilíbrio, sabe? Falar, tá tudo bem não ser do jeito que eu quero. Inclusive com Deus. Quantas pessoas se decepcionam porque estão rezando, não alcançaram, não receberam a rosa de Santa Teresinha e olham e dizem, tá vendo? Não está valendo de nada estar aqui. E de repente a gente vai entendendo que o amor não é só ceder. Muitas vezes o amor é fazer diferente do que você espera. Existem pessoas que não deveriam ter casado? Muitas. 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 Perfil disso. Eu não estou disposto a sair dos meus egoísmos. Pessoas centradas em si, nesse embotamento, que não conseguem sair, porque eu não estou dizendo nessa linha tênue de anulação, sabe? Eu saí de mim para me esquecer. Não é sobre isso. Até porque eu preciso me lembrar para poder me compor, me encher de amor para poder devolver. Mas tem gente que só quer ficar centrado em si. Na hora que é para sair um pouquinho para cuidar e amar, não querem. Não estão disponíveis. Essas pessoas não vão ter perfil. Uma observação minha, me diga se eu estou certo ou não. Para mim, há pessoas que casaram e estragaram o outro. Dou exemplo. Uma pessoa era maravilhosa. Quando casou, aquele outro que não era como ela, conseguiu estragá-la. Como é que a gente analisa isso? Por que aquela pessoa que era extraordinária não melhorou aquela outra? E aquela outra que não tinha as mesmas virtudes, as mesmas qualidades daquela, conseguiu piorar a outra, e aí aquele casal se tornou um casal feio. Feio, eu digo em termos de características, pesado, de valores, né? Pesado. A primeira coisa, quando a gente não pode perder a nossa autonomia, né? A gente facilmente pode entrar num lugar tão fechado, aquela cultura que eu dizia, 1 mais 1 é igual a 3, e esse 3 se tornar uma coisa tão sem trocar com o mundo, porque nós estamos em relação o tempo todo. Por isso que casal precisa estar se relacionando com outros para crescer, para ver. Nós precisamos estar em ambientes saudáveis. Às vezes esses casais fechados são casais que foram perdendo até a identidade de si. Eu me deixei ser roubado, né? Tem um livro que diz, existem pessoas que se roubam, outras se devolvem. Eu casei, e aí eu me torno um fantoche na mão do outro, o outro que me guia, o outro que faz de mim o que bem quer. Eu não posso deixar de me lembrar, porque Deus me fez individual. Eu tenho um chamado que a vida me convoca a ser alguém, Deus me chama a ser alguém, e se o outro chega para me roubar e me esquecer daquilo que na minha individualidade eu sou, tem algo errado. O outro precisa chegar para agregar aquilo que eu já sou. Não para me diminuir e não para me roubar daquilo que eu sou. Só para concluir, uso excessivo de tecnologia ou tela, mídias sociais, rapidamente uma palavra sobre isso também. Excessos, tudo que é demais vai nos envenenando, né? Então, quais são os equilíbrios que hoje o nosso casamento precisa? As telas hoje têm sido o ladrão de tempo das relações. Casais que estão gastando os seus tempos assistindo a vida dos outros, porque o estímulo vai trazendo uma atração para aquela vida fora do casal, e muitas vezes o casal não está se encontrando. E casal que não se encontra vai perdendo tempo. O dia a dia é um dia a dia esvaziado, ou ele fica assistindo a felicidade de outros casais e começando a querer viver aquela realidade dentro do casal. Nossa, amor, você viu? Aquele casal viaja, a gente nunca viaja.
Nossa, amor, você viu aquele casal fez textão dizendo que ama no Dia dos Namorados, você nem lembrou de mim no Dia dos Namorados. Aí eu já não quero viver a identidade que é nossa. Eu quero viver aquilo que aquele casal mostra que é felicidade e naquela vitrine de felicidade é aquilo que eu quero comprar para mim. E aí o casal deixa de viver a própria vida para querer imitar aquilo que é dito que é saudável para um casamento. E eu acho que, consequência de tudo isso, a senhora tinha desejado falar sobre esse assunto desde quando chegou aqui e me pediu isso. Imaturidade. E aí eu disse, doutora, imaturidade, sinônimo de infantilidade. Nós temos hoje uma geração de pessoas de todas as idades, desde criança, a jovens, adultos, idosos, infantilizados pelas redes sociais. Imaturidade, uma pessoa madura é uma pessoa que é responsável. E o que é ser responsável, Ronaldo? Uma pessoa que responde o seu chamado. E que chamado que nós temos? De amar com excelência, plenamente, em Deus, com profundidade o nosso casamento. Eu quero agradecer. Agradeço sem querer terminar o programa de hoje. Esse aqui era daqueles que a gente poderia passar 3 horas conversando aqui, tão espontaneamente. Foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo. Conte sempre comigo. Nossa família é um bem que não está pronto. Maridos não estão prontos, mulheres não estão prontas, filhos não estão prontos, mas não quer dizer que não é um bem. E o que a gente faz com o bem? Cuida, com muito zelo. Na graça de Deus, que Deus abençoe. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e um obrigado, eu digo um obrigado em nome das famílias, em nome da igreja, em nome de todas as pessoas que se sentem beneficiadas e são beneficiadas com o que a senhora faz. Obrigada. Realmente, muito obrigado. Tá? E a você que esteve conosco até agora, também a minha gratidão a você. Vamos dormir um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas continue aí na Canção Nova se você quiser e se puder também, claro. Até semana que vem, se Deus quiser, com um novo programa Além da Notícia. Mas o de hoje chacoalhou, não é? Deus abençoe. Até lá.